Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Lenart e o filme da vez é Alice Paradox. Uma daquelas histórias super estranhas com uma revelação final chocante. Então, se não quiser perder nada, fique no vídeo. Em um futuro distópico, a Terra está sofrendo com uma poluição devastadora que tornou quase todas as fontes de água incrivelmente tóxicas. Em meio a esse colapso ecológico, um conflito global irrompe com as nações lutando pelo controle das escassas reservas do planeta, numa tentativa desesperada de evitar a extinção da humanidade. Uma frota de naves espaciais é rapidamente montada. A missão delas é viajar até Europa, uma das luas de Júpiter, onde há um enorme reservatório de água potável. Conhecemos uma nave específica dessa frota, a Rainha Vermelha, que pousou com sucesso em Europa e iniciou o processo de extração. Frank, um membro da tripulação, informa o capitão Jim que estão fazendo progresso, pois os tanques de água estão quase cheios. Ansioso para voltar para casa, o capitão Jim instrui o sistema de computador da nave, carinhosamente chamado de Red, a se preparar para a decolagem. Vemos que ele não quer perder um minuto extra nessa lua estrangeira. O comandante Alex, enquanto isso, estava ocupado consertando alguns equipamentos na nave. Red avisa a doutora Cat sobre os procedimentos para a decolagem. Finalmente, a Rainha Vermelha alça voo em direção à Terra. O computador é instruído a acordar a tripulação quando estiverem a 2 horas de distância do planeta natal. Continuando a jornada de volta à Terra, Cat, responsável por cuidar da tripulação, verifica as cápsulas de sono, onde todos estarão em sono profundo pela maior parte da viagem. Com tudo pronto, todos eles caem em um sono profundo de meses, que duraria até estarem próximos da Terra. Mas o retorno não foi tão tranquilo quanto planejado. Eles são despertados quando uma chuva de asteroides se choca contra a nave. Jim imediatamente assume o controle manual da nave. Os outros tentam navegar pelo perigoso campo de asteroides. Tragicamente, eles perdem um dos preciosos tanques de água. E ainda pior, um asteroide se choca contra a nave, tirando a vida de Cat no processo. Jim confronta o computador da nave, questionando por que não os acordou antes. Jim, consternado, instrui Red a se autodesligar e entregar o controle completo a ele. Porém, Red recusa o pedido do capitão, dizendo que ele não estava em um estado emocional propício para assumir o controle. Além disso, Red dispensa Jim de suas funções, nomeando Alex como o novo capitão. Após essa reviravolta chocante, Red desliga todos os sistemas de energia. Alex, agora sob o controle, pede para Red restabelecer a energia e a IA obedece prontamente. Enquanto avaliam a situação, Alex questiona o computador sobre a localização atual deles. A resposta os deixou atônitos. Eles estão perto da Lua. Acontece que tanto a Lua quanto a Terra foram completamente destruídas, junto com todos os seres humanos. A dura realidade é reforçada por uma mensagem final gravada da Terra, alertando qualquer um que possa recebê-la para sair imediatamente da órbita do planeta que antes pertencia aos humanos, pois as armas nucleares foram ativadas. Dominado pela tristeza e fúria, Jim se afasta, sobrecarregado pela perda de sua família. Ainda abalados com a morte de Cat, os outros decidem fazer um funeral apropriado para ela. Por fim, eles enviam o corpo da mulher para o cosmos. A atmosfera a bordo está carregada de tristeza e incerteza, enquanto a tripulação lida com a perda de tudo e todos que conheceram. Mais tarde, Jim ainda não conseguia superar sua frustração com a IA da nave, Red, e nem as enormes probabilidades de serem os únicos humanos ainda vivos no universo. Frank, o mais religioso do grupo, diz que o poder da fé em Deus irá ajudá-los a encontrar paz. Mas isso só deixa Jim mais irritado, pois ele aponta a dura realidade. Cat era a última mulher viva, e a Terra e a humanidade, como conheciam, se foram. Apesar da insistência de Frank em confiar em um poder superior, Jim rejeita fortemente a ideia de Deus. Em um acesso de raiva, ele começa a estrangular Frank. Por sorte, Alex intervém a tempo e evita uma tragédia. Mais tarde, na solidão de seu quarto, Jim é assombrado por sonhos com sua esposa. Enquanto isso, Alex começa a se sentir extremamente mal, vomitando e suando muito. Na manhã seguinte, enquanto a tripulação discute sua estratégia de sobrevivência, a condição de Alex piora drasticamente, e ele tem uma convulsão e começa a vomitar uma substância branca estranha. Então, em uma reviravolta chocante, Alex começa a se transformar fisicamente em uma mulher. Parecia ser uma forma da natureza equilibrar as coisas.
Frank interpreta isso como um sinal divino, afirmando que Alex foi escolhido como um anjo para a salvação da raça humana. Porém, sobrecarregado, Alex desmaia nos braços de Jean. Depois de um tempo, Alex recupera a consciência e fica perplexo ao se ver transformado em uma mulher. Após ajudá-lo a voltar ao seu quarto, Jean assegura a Alex que eles encontrarão uma maneira de reverter isso. É verdade também que o capitão pensava que aquela transformação poderia ser um milagre, algo que poderia permitir a reprodução humana, e isso talvez o deixasse não tão interessado em fazer Alex voltar a ser homem. Algum tempo depois, Frank ainda acredita na ideia de intervenção divina e sugere que Alex agora pode ter filhos. Alex, no entanto, está focado em preocupações mais imediatas e começa a procurar um novo planeta habitável para eles chamarem de lar. Mas o Red interrompe, informando Alex que a nave precisa ser reparada antes que possam sequer pensar em explorar novos mundos. No dia seguinte, ele luta para selar uma abertura e sua nova fraqueza física torna muito difícil completar a tarefa. Jean percebe isso e se oferece para ajudá-lo, mas Alex, teimoso e talvez um pouco envergonhado, inicialmente recusa. Percebendo que o membro da equipe poderia se machucar, Jean o convence a aceitar ajuda e juntos eles selam a abertura com sucesso. Mais tarde, enquanto Alex toma banho, é assombrado por uma visão imaginária de Cat. Quando termina, ele decide vestir algumas roupas da falecida colega e faz uma corrida matinal pela nave. Enquanto isso, Frank e Jean se envolvem em uma outra conversa acalorada. Frank insiste que Deus não os abandonou, reinterpretando os eventos recentes como um sinal de intervenção divina. Jean, no entanto, responde sarcasticamente, perguntando a Frank por que ele não ora para que Deus encontre outra terra para eles, além de dar a eles um fluxo interminável de comida. A conversa então muda para o tópico da transformação, sendo que Frank argumenta que Deus lhes deu uma mulher como um meio de continuar a raça humana. Jean rebate esse ponto, destacando a inutilidade de ter filhos quando não há uma maneira adequada de alimentá-los. Finalmente, Alex retorna de sua corrida visivelmente suado e informa a Red que os reparos estão concluídos e que é hora de mover a nave. Quando os motores ganham vida, Alex pergunta se há alguma atualização sobre sua transformação. Jean admite que ainda estão enfrentando dificuldades para encontrar a solução. Com isso, Alex propõe rastrear as inconsistências entre seu DNA masculino e feminino para mapear o que exatamente aconteceu com ele. Frank considera a ideia, reconhecendo que talvez seja possível executar uma simulação de computador para entender melhor a transformação. Alex questiona se isso poderia levar a reverter as mudanças e Frank hesita, indicando que não tem certeza. Seja como for, ele consegue convencer Frank a fazer a simulação. Enquanto esperam pelos resultados, Alex e Jean vão reparar outras partes da nave. Durante o trabalho, Alex percebe Jean lançando olhares curiosos para seu corpo transformado. Alex diz a Jean que entendia a curiosidade e o capitão afirma que o colega até está lidando bem com toda a situação. Eis que Frank chega e diz a Jean para verificar os resultados da simulação enquanto ele fala com Alex em particular. O capitão olha a simulação e fica chocado. De acordo com os resultados, Alex sempre teve marcadores genéticos de uma mulher. Enquanto isso, Frank confronta Alex, que agora mudou seu nome para Alice devido à sua transformação. Frank insiste que tudo aquilo era parte de uma intervenção divina. Ele diz a Alice que ela foi escolhida por Deus para ter filhos e, ignorando seu desconforto, Frank se inclina para um beijo enquanto começa a tocá-la de maneira inapropriada. Nesse momento, Jean aparece na sala e empurra Frank para longe. Sentindo-se furiosa e violada, Alice sai do quarto com Jean, seguindo logo atrás, e por um breve momento, o capitão pensa ver os traços de sua falecida esposa no rosto de Alice. Alice fala com Jean, revelando como está lutando para se ajustar às mudanças rápidas que estão acontecendo em seu corpo e também em sua mente, expressando o desejo de voltar a ser homem. Jean, hesitantemente, pergunta se Alice também começou a experimentar desejos como uma mulher, o que ela rapidamente nega. Mas pouco depois ela confessa para Jean que se sente vulnerável e impotente, especialmente após um incidente desconfortável com Frank. O capitão tenta confortá-la, prometendo protegê-la e evitar novos incidentes. No entanto, Jean a chama pelo nome de sua falecida esposa. Ele se desculpa e então Alice percebe sangue escorrendo do nariz de Jean. Cada vez mais delirante, Jean confronta Frank, avisando-o para ficar longe de Alice, a quem ele está confundindo com sua falecida esposa. Frank rebate dizendo que Deus lhe deu uma mulher para começar uma nova família, e Jean menciona que Alice nunca escolheria Frank,
ao que Frank rebate falando que Jim é muito velho para ser uma opção viável para o futuro. Enfurecido, o capitão dá um soco em Frank, e mais tarde Jim encontra Alice e os dois novamente conversam. Alice fala sobre um fenômeno biológico potencialmente visto em algumas espécies de peixes, onde o macho se transforma em fêmea quando todas as fêmeas morrem, para assim garantir a sobrevivência da espécie. Em meio a tudo isso, Alice também confessa que está começando a desenvolver sentimentos por Jim, mas está assustada com o quão errado isso possa parecer, dadas as circunstâncias. Quando o capitão tenta tocar seu rosto, Alice abruptamente diz para ele parar e ir embora. Ainda abalado pelos eventos recentes, o capitão procura Frank, que oferece um pedido de desculpas por seu comportamento anterior. Estranhamente, Jim parece estar experimentando perda de memória, pois não consegue nem reconhecer os rostos nas fotos de sua família. O próximo dia toma um rumo ainda mais sombrio, pois Frank coloca um colar eletrônico no pescoço de Alice e lhe dá um choque quando ela tenta escapar dele. Com isso, a mulher fica inconsciente. Enquanto isso, Jim está em outra parte da nave, lutando com memórias dolorosas de uma missão que deu errado anos antes em Marte. Frank continua seu tormento a Alice, forçando-a a dizer "eu te amo" antes de beijá-la à força. Ele diz que eles terão filhos que serão criados para temer a Deus. Uma vez que Frank sai, Alice aplica maquiagem e se prepara para vê-lo novamente, mas é recebida por Jim. Alice conta a Jim os horrores que Frank fez. Tomados pela emoção, eles compartilham um beijo e começam a ficar íntimos. No entanto, Jim se afasta, dizendo a Alice que ele deve dar um fim a Frank primeiro. Ele a esconde e vai em busca do vilão. Mas acaba que Frank encontra Alice, e quando Jim finalmente aparece, o vilão usa o colar eletrônico para atacar a mulher. Ele diz que continuará a machucá-la se Jim não o obedecer. Frank então apresenta outro colar a Jim, ordenando que ele o coloque em si. Percebendo que não tem outra opção, Jim obedece e Frank ativa o colar em uma voltagem letal, o que explode a cabeça do capitão. Horrorizada, Alice também acaba sendo abusada por Frank. Depois que ele termina seu ato terrível, aproveitando uma chance, Alice pega o controle remoto e consegue rapidamente colocar o colar no pescoço dele. Quando ativa o colar em sua potência máxima, Alice consegue explodir a cabeça de Frank. Após se passar 8 meses, vemos que Alice agora está grávida. Ela lê a Bíblia com a IA da nave, Reg, e Reg informa a Alice que encontrou uma maneira de reverter sua transformação e torná-la de volta um homem. Mas Alice recusa a oferta, revelando que passou a aceitar e amar sua nova identidade. De repente, ela começa a sentir contrações e desmaia. Nesse momento, uma figura alienígena emerge das sombras, assumindo o controle do computador da nave. Quando Alice acorda, se vê presa e ouve os alienígenas confirmarem que ela está pronta para a colonização. E o filme termina em um clima sinistro, com a Rainha Vermelha navegando pelo espaço, perseguida de perto por uma nave alienígena maior e ameaçadora. Bom, como eu disse antes, esse filme é completamente despirocado. Eu gosto de conhecer histórias bizarras e viajadas como essas, mas certamente é o tipo de coisa que não vale a pena perder 1h30 assistindo. Mas enfim, se você quer me ajudar após passar por essa insalubridade, considere deixar seu like, inscrever-se no canal e comentar qualquer coisa para ajudar no engajamento. No mais é isso por este vídeo, nos vemos no próximo e tchau!